Graça e paz, amados. Nós já temos ali a possibilidade do slide. Só a imagem, só a figura. Eu vou orar, depois eu começo a compartilhar com os amados sobre qual texto nós nos apoiaremos para a reflexão desta manhã. Podem continuar sentados assim como estão. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos ao Senhor, porque aqui estamos, porque em nossas vidas podemos experimentar o teu amor, este amor extraordinário, incondicional. Porque esperamos em ti sempre, ó Senhor, o que precisamos, confiamos somente em ti. E confiamos em ti, ó Senhor, para que teu Espírito ilumine nosso entendimento e ocupe cada lugar neste santuário, trazendo proteção, orientação, força, Senhor, para interpretarmos a tua palavra e aplicarmos à nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, especialmente os meus, até aqueles que eu nem tenho conhecimento. E dá-me força, protege-me, para que eu entregue a mensagem com o mínimo de influência possível. Em nome de Jesus. Amém. Nós faremos a nossa reflexão observando o texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Eu acho que eu estou dizendo a referência errada. Eu tinha certeza. Quando chega uma certa etapa na vida, ou depois de algumas noites sem dormir, eu acho que até quando perguntam o nome da gente, a gente para pensar, né? Se eu disser, onde está a parábola do filho pródigo, vão dizer, Lucas 15. Aí eu vou e digo Lucas 11. Porque eu estava pensando, começa no versículo 11. Lucas 15. Doutor Denis, por gentileza, o chat está ativo. Eu vou fazer uma pergunta para todos. E você que está nos assistindo, quando você pensa em pai, com uma palavra, defina para um filho, para uma filha, o que um pai representa. O que um pai representa. Como, com apenas uma palavra, você pode dizer o que um pai representa. Então você vai pensar nisso. E você que está assistindo, se quiser, pode jogar aí no chat a palavra que você pensou. Todas as vezes que eu chego ao Dia dos Pais e penso sobre a reflexão, me vem sempre um acróstico. Pai, projeto de amor incondicional. Está nítido para vocês a imagem? Projeto de amor incondicional. E muitas vezes eu pergunto às pessoas, em uma palavra só, o que um pai representa para você? O que significa um pai para o filho? Não sei qual foi a palavra que você pensou. Eu escuto muita coisa bonita. Eu escuto muitas declarações. Apareceu alguma coisa aí no chat já? Responsabilidade, privilégio e vai mais. Com quem eu falei essa semana vai lembrar que eu perguntei, diga aí com uma palavra, perguntei aos meus filhos, perguntei aos amigos. Eu vou falar sobre algumas coisas
E eu tenho certeza tem a ver com estas que você pensou. E olhando para a parábola do filho pródigo, nós vamos ver exemplos disto. E você pode também olhar para esta parábola e encontrar o seu exemplo. Este mês, a juventude, para cada dia tem um tema. O de hoje é que Cristo, nossa razão de recomeçar. Cristo, nossa razão de recomeçar. É o tema da juventude. Nossa reflexão, Pai, projeto de amor incondicional. E apresentar Cristo como nossa razão de recomeçar tem a ver com o que o Pai faz em casa para seus filhos. Pai, projeto de amor incondicional. Então vejamos o seguinte. Quando eu penso em projeto, olhando as definições, a que eu vou preferir é a seguinte: projeto, desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro. É um plano. Então, ser pai é um projeto de amor incondicional. É um projeto para cuidar, para prover, proteger, ensinar, à medida que nós vamos caminhando com o filho. Quando a gente vê a Bíblia falar sobre caminho, caminhar, ela está falando sobre vida, a trajetória da vida. O pai faz os planos. Quando ele descobre que vai ser pai, ele já começa com seus planos. E depois ele descobre que todos estes planos precisam ser atualizados, contextualizados. E a gente lembra que a Bíblia diz que o homem faz planos e Deus ri. O controle está na mão do Senhor. Quando eu penso em amor, amor é uma decisão. Amor é uma decisão. É por isso que quando alguém está casando, o oficiante nunca diz: você promete apaixonar-se? Ninguém escolhe se apaixonar. Quando vê, está apaixonado. E quando vê, também passou. Mas amar é uma decisão. Foi Merval Rosa, pastor Merval Rosa, professor Merval Rosa, que certa vez explicou que amar não é o oposto de odiar. Digo, amar não é o oposto de não gostar. Porque às vezes as pessoas dizem assim: aqui está o máximo do não gostar. E do lado de cá está o amor. Não. De um lado está o máximo do não gostar e do outro está o máximo do gostar. O amor é uma decisão, é uma atitude. Por exemplo, eu me incomodo demais em conviver com alguém que vive lamentando da vida, murmurando, olhando somente as dificuldades que o outro tem, os seus defeitos. Alguém cheio de censuras, preconceitos, com ideias presas que não se atualizam. Eu me incomodo com isso. Aí, se de repente uma dessas pessoas está precisando de ajuda, muitas vezes em função dessas suas próprias posturas, e me pede ajuda, ou se eu estou próximo, eu não vou ajudar? Claro que vou, eu vou socorrer, porque isto é amor. Isto é amar ao próximo. É agir em favor dele. Ele precisa, eu ajo. Vou continuar tendo raiva quando ele estiver lamentando, feito hard, ó vida, ó azar. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de socorrer. Isto é amor, é uma decisão. A gente decide amar. E chega um ponto que você humano, pode decidir não amar. O amor humano, ele pode ter fim. O amor eterno, incondicional, é Deus quem tem. E o homem toma por empréstimo este amor.
A graça do Senhor sobre nós faz com que a nossa maldade se afaste e a gente tenha a capacidade de amar. Amor é entrega, amor é perdão. Ser pai não é ser genitor de um filho. Ser pai é trazer este filho para o coração, é decidir amá-lo, apesar do que ele possa ser, apesar do que ele esteja fazendo, apesar da vida que ele leve. Ser pai é trazer alguém para dentro do coração e cuidar como filho. Projeto de amor incondicional. Então, olhando para o exemplo na parábola do filho pródigo, nós vamos caminhar, pensando em algumas coisas. Há quem entenda pai como ser o provedor, e é uma responsabilidade ser provedor. Na parábola do filho pródigo, quando nós vemos lá que o mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança, e ele repartiu, vemos que aquele exemplo de pai usado pelo Senhor Jesus é o pai que durante algum tempo acumulou alguma coisa. É o pai que durante algum tempo planejou ter para usar bem usado. É o pai que viveu pensando assim: eu sou o dono das coisas, as coisas não são quem manda em mim. Porque às vezes a gente gostaria tanto de ter coisas e diz que ama a liberdade, mas se amássemos verdadeiramente a liberdade, jamais a trocaríamos pela posse de coisas que nos aprisionam. Aquele pai acumulou e no momento em que o filho precisava e pediu, ele entregou. Irmãos, quando eu falo precisava, não é que ele passava por necessidade, é que durante o processo de amadurecimento dele, ele precisava fazer aquele pedido e depois a gente vai descobrir que foi um erro. Ele precisava errar para aprender. E aqui esse pai que acumulou, entregou ao seu filho sem nenhuma lamentação. Existe muita coisa nesta atitude do garoto e na atitude do pai. Eu quero focar naquelas que estão diretamente ligadas à nossa proposta de hoje, um projeto de amor incondicional. Então, como provedor, ele entregou e entendeu a importância daquela coisa. Sabe quando, às vezes, até mesmo quem não tem dificuldade, mas às vezes os pais entregam aos filhos algumas coisas, e se os filhos não conseguem cuidar, depois que lamentando muito eles entregam essas coisas, os pais esquecem o que é amar. Tipo, pai, me presta a sua caneta para eu assinar aqui. Cuidado com essa caneta, que ela é muito importante para mim. Ela foi um prêmio que eu conquistei quando eu estava trabalhando em tal lugar. Não fique com sua caneta. A gente pode chegar até: papai, me presta o carro que eu preciso ir em tal lugar. Olha, se arranhar, chegou, olha, arranhou. Eu não estou dizendo que a gente deve tratar as coisas com relaxamento, mas as coisas não podem valer mais do que as pessoas. E nada do que temos pode ter maior valor do que o nosso filho. Há pessoas que têm desequilíbrio em suas preferências. Esse pai não. Esse pai acumulou. O que é que a gente tem acumulado para deixar para nossos filhos como herança? Eu sempre digo que é bom você deixar como herança uma profissão, algumas lições de vida. Às vezes a gente chega em casa cansado, aí corre o risco de dizer: como é que foi o seu dia? Foi um inferno, eu vim da guerra. Isso é um erro. A gente deve dizer assim: graças a Deus hoje eu trabalhei, eu escolhi minha profissão e um dia você vai escolher a sua.
trabalhar é bom, nos faz feliz. Depois a gente desaba na cama e não consegue mais levantar. Mas se a gente vive falando mal do que a gente conquistou, o que a gente está ensinando? É tão bom quando um advogado tem o seu filho como advogado, quando um médico tem o seu filho como médico, o professor tem o seu filho como professor, o pastor tem o seu filho como pastor, porque ele vai ter de quem aprender, vai ter coisas maravilhosas para herdar. Pai é ensinar. Na parábola nós vemos quando o pai ensina a divisão não egoísta e a liberdade para seguir e amadurecer. Porque não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E no verso 17, nós vemos falando sobre a vida com justiça e o cuidado com os empregados. Caindo em si mesmo, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Em casa, cada pai, o bom pai, ensina a todos a repartir o que tem com justiça. E eu me refiro à justiça social. É quando nós frequentemente olhamos para o guarda-roupa e pensamos: se eu tenho um corpo só, para que duas roupas? Ah, mas eu preciso usar um enquanto outro enxuga. Tá bem, então eu preciso de duas. E eu preciso de uma terceira para uma emergência. De fato, nós precisamos de algumas roupas para determinadas ocasiões. Mas será que lá no nosso guarda-roupa, todas as roupas que temos, nós ainda precisamos dela? Já viram quantas vezes a gente abre lá e tem aquela camisa que a gente nunca mais usou e ela está lá amassando as outras e a gente não consegue se libertar? E se nós tivéssemos sido ensinados desde cedo a compartilhar os brinquedinhos que não servem mais, que já estão fora da nossa faixa etária, ou de eventualmente convidar alguém para almoçar em casa, para compartilhar o pão, sem que esta pessoa saiba que nós estamos convidando porque sabemos que ela não tem. Pai, ensina com suas atitudes a dividir. Pai, tem coragem para liberar o filho para seguir a sua caminhada. Eu confesso que de minha casa para a mercearia mais próxima, eu acho que é daqui no portão do estacionamento. Mas para eu liberar alguém para ir lá sozinho, foi difícil. É que é um tratamento. Nós precisamos liberar os nossos filhos para viver as suas próprias vidas. E por que não fazemos? Ah, porque eles vão errar. Opção deles. Ensine e ore para que ele aplique o que você ensina. Agora, se nós não ensinamos, se nós não praticamos o que é correto, é natural que eles tenham criatividade para fazer os seus próprios erros e repetirem os nossos. É fácil? Não. É difícil ensinar, é difícil liberar, mas isso tem que fazer parte do nosso projeto. Às vezes é assim: como é que o outro vai saber que não está pronto sem que eu dê a ele a oportunidade de errar?
O pai teve coragem. O pai teve coragem de deixar aquele filho seguir. É quando o nosso filho diz: eu quero estudar em tal lugar, que eu vou ter que pegar um ônibus. Eu quero estudar em outro estado, eu passei numa faculdade que o curso é em outro lugar. Eu tenho uma oportunidade que é fora do Brasil. Aí a gente fica pensando, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver distante dele? Faz parte. E tem aquele momento quando ele diz assim: pai, agora eu vou casar. E às vezes o pai não quer deixar ele viver a vida dele, ele quer ir lá administrar o lar dele, né? Talvez querendo compensar o que não administrou no seu próprio. Deixa ele cuidar da casa dele. Deixa ele fazer as experiências dele. Esteja pronto para as emergências. Olha, quando a gente diz assim, está apagando incêndio, né? Como sinônimo de improviso, é uma agressão ao corpo de bombeiro. Porque a gente não está lá, muitas vezes, prevendo o incêndio, por isso que ele acontece. Mas o bombeiro está preparado para atender a gente. O bombeiro apaga incêndio, mas não é de improviso, é planejado. A gente tem que colocar no nosso planejamento um possível incêndio na caminhada da vida. Mas a gente tem que deixar ele acender o fogo e controlá-lo. Pai, segurança e esperança. Quando nós vemos no verso 20, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda ao longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E no 18, 19 e 21, diz assim: eu me porei a caminho de volta para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. No 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra ti e pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Observem que ele tem a percepção do erro, ele sente o impulso para dizer ao pai e ele faz. Ele completa o ciclo. O pai que cumpre o seu papel no projeto, ao ser lembrado, ao ser visto pelo filho, ele é visto como um referencial de esperança, segurança, e não por alguma palavra, mas por suas atitudes. Aquele garoto disse lá: o meu pai cuida bem de todos, e certamente que agora que eu estraguei tudo e que estou precisando muito, que preciso do melhor e ninguém me dá nada, é na casa do meu pai que eu terei segurança. Quando nós precisarmos do melhor, é o momento quando o mundo se sentirá na vantagem para nos oferecer o pior. E quando um filho estiver experimentando as dores da vida e a injustiça do mundo, é na casa do pai que ele precisa se inspirar, ter esperança e ver justiça para a sua vida, para reencontrar a paz, para reencontrar a felicidade. Quantos e quantos filhos erram, e erram mais, escondendo dos pais as suas necessidades, as suas dores, os seus sofrimentos. E pior, porque às vezes o pai não está aberto para cuidar do sofrimento do filho. Aquele pai tomou cuidado
e sabia que o caminho da volta era o caminho mais difícil e que muitas coisas poderiam desviar o filho do caminho e que ele poderia ser atacado por causa da sua atitude. Mas ele sempre esteve atento, olhando o momento quando o filho voltaria. Certamente ele sabia que aquele filho não iria muito tempo conseguir administrar a sua própria vida. Mas ele não o impediu de seguir. Entretanto, continuou esperando e pronto para a volta. Pai é fornecedor de segurança e esperança para o filho. O pai, ele age também para corrigir. Quando nós vemos o filho que ficou em casa sem querer participar, o pai vem e lhe dá uma lição. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está comigo sempre, e tudo o que eu tenho é seu. Nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmão, se a gente lembrar, o pai dividiu tudo que tinha com os filhos, né? Se ele dividiu tudo que tinha, o pai é que não tinha mais nada. Um filho levou e o outro ficou com o que tinha. Então quem não tinha nada aqui era o pai, que já tinha dado tudo para esse filho, ele não enxerga. Ele também nunca matou nenhum novilho que tenha registro aqui para dizer: pai, eu matei aqui um novilho para o senhor tantas vezes, o senhor nunca matou um para mim. Eu vou dizer para vocês, quem tem esse comportamento materialista, se tivesse feito isso, jogaria na cara. Eu matei aqui tantos novilhos para você e você nunca matou um para mim. Como infelizmente nós temos pais que jogam, filhos que jogam na cara dos pais o que fazem pelos pais. Eu pago seu plano de saúde, sou eu que compro seus remédios, toda vez quem paga a conta da internet sou eu, quem paga a luz sou eu. Filho, por favor, faça isso. Não, quem paga minhas contas sou eu, estou pagando as suas também. Seria tão bom que isso não fosse verdade o que eu estou dizendo, mas nós sabemos que existe. Lembro de certa vez um conhecido meu comentando as dificuldades da gestão de sua empresa, porque o pai construiu, depois passou para ele. E um dia ele disse: papai gasta demais. Se tu vê a feira de papai, o que ele coloca lá. Papai trabalhou a vida toda, pagou tua escola, pagou tua faculdade, pagou outros cursos, te ajudou no casamento, fez tanta coisa, te dava tanto carro, te dava tanta ferramenta de trabalho. Papai era para ter mais do que isso. Eu sempre lembro dele quando eu vejo o comportamento deste filho da parábola, o que ficou com as coisas. Mas o pai dá uma lição a ele, né? Dá uma lição que o filho que desperdiçou tudo vale mais do que tudo que ele desperdiçou. Que a restauração é para ser sempre o foco e que nós precisamos nos alegrar com a nossa família, com os nossos filhos, apesar de cometerem erros,
Ou os pais nunca foram filhos e nunca cometeram erros? E depois que a gente é promovido a pai, a gente nunca mais erra. Aqui está uma lição para este filho que ficou, de que as coisas materiais não têm grande importância. O que importa é o cuidar do outro. Pai, neste projeto de amor incondicional, é restauração. A recepção sem constrangimentos e com alegria. Uma lição de perdão. Irmãos, eu não vejo no meu texto o pai encostando o filho na parede e dizendo: o que você fez com o que eu te dei? Quais foram os erros que você cometeu? Me diga eles. Só. E o que mais? Você diz que pecou contra o céu, contra mim. Peça agora perdão, pecado por pecado, erro por erro, antes de eu te perdoar. Eu não vejo isso aqui. Nem muito menos algo que possa amparar esta ideia. Eu estava assistindo uma série e tem um momento quando a pessoa está tentando recomeçar a vida e ele vai tentando consertar as coisas que errou e se culpando mais e mais ainda por cada erro que ele lembra, à medida que ele vai recuperando a consciência do que é uma vida boa, uma vida correta. Então, quando ele começa a fazer o certo, ele faz o errado. Então, uma pessoa olha para ele e diz assim: você nunca vai conseguir caminhar a sua vida e ter uma nova vida carregando essa bagagem de todos os erros que você cometeu. Percebe? Nós não acertamos se nós não pensarmos no que é o certo e caminharmos em direção ao certo. Nós precisamos entender o que é amor e o que é perdão, principalmente na relação com Deus. Quando Deus nos mostra o nosso erro, não é para que a gente caia, para que a gente sofra mais. A nossa consciência do erro nos faz sofrer, nos faz triste, e isso nos ajuda a experimentar o prazer do perdão, porque quanto maior a minha consciência do erro, mais eu sei como aquele perdão é difícil e importante. Mas esta consciência do erro é inútil sem a consciência do perdão. Precisamos entender, confiar e aceitar o perdão de Deus. Receber o perdão de Deus. Porque muitas vezes o Senhor coloca diante de nós a bênção do recomeço, a bênção de uma nova possibilidade, a bênção da restauração, e nós, sob a influência do inimigo, cedemos ao mau impulso de dizer: eu não mereço, por isso não recebo. Nós não merecemos, mas Deus nos entrega. Deus nos entrega. Nós não merecemos, mas Deus nos perdoa, porque o perdão que Ele nos entrega não é por causa dos nossos méritos, é por causa do amor incondicional. É este amor que a gente não consegue entender. É este amor que nos faz
recomeçar sempre. Eu me preocupo muito com alguns tipos. Eu me preocupo com aquele que não reconhece os erros, mas eu sofro por aquele que só lembra dos seus erros e de suas limitações humanas e não lembra ou não tem conhecimento do poder de Deus, do amor de Deus, do seu projeto de restauração, de perdão e de sua capacidade de realizar milagres em nossa vida. Sei de tanta gente que não posso dizer assim. Se eu disser assim, eu vou me comprometer em dar a lista. E como eu nunca vou dar essa lista, eu vou dizer assim: talvez você, como eu, saiba de alguém que num momento da vida disse: eu estou ao lado do Senhor e minha vida mudou. E depois de um tempo, esta pessoa sabe que nem tudo mudou. E que aqui e ali, quando ela leva uma topada, ela ainda não se acostumou a dizer misericórdia. Ela diz qualquer coisa que venha logo à mente. Quando alguém fere, ela não perdoa. Quando ela tem algum momento de crise, vai se entregar a antigos vícios, como só um pouquinho para fazer o desmame. Aí você pensa em qualquer vício, viu? Você vai pensar em drogas, você vai pensar em fumo, as coisas lícitas, as ilícitas, os envolvimentos em relacionamentos que não deveriam ser alimentados. De todas estas coisas que fazem mal, uma que me incomoda é a língua, viu? Porque tem gente que se arrepende de todos os pecados, mas não se dá conta que vive falando da vida dos outros, difamando e impedindo que essa pessoa tenha a capacidade de se recuperar. Esse pai não falou mal do seu filho em nenhum momento. Se o Senhor Jesus conta na história as coisas que esse garoto fez, será que o vizinho não disse para o pai, vamos pensar assim: olha, eu gosto muito de você, você sabia que seu filho está fazendo isso e isso? Talvez a culpa tenha sido sua, que você deixou ele embora, foi você que deu tudo a ele. Não é verdade? Sempre tem alguém para questionar as suas atitudes, e depois ele vai do outro lado e faz: olha, eu disse isso a ele não fez nada, e o filho está se acabando ali, a culpa é dele. Deus nos ama de maneira incondicional, meu irmão. Ele perdoa aqueles pecados que a gente cometeu. Ele nos mostra os que continuamos cometendo. E se você tem grande consciência do seu pecado, se quando você escuta Deus falar o bom caminho, você se vê fora daquele caminho, Ele está falando para você o seguinte: venha, eu te recebo e nós vamos caminhar juntos. Eu já sei da sua vida. E eu estou falando com você porque eu te amo. Venha para perto de mim, porque é o melhor lugar. O mundo não te dará nada. O mundo te dará o pior. Eu te mostrarei os teus erros, para você saber como ficar melhor. O mundo te mostrará os teus erros e não pedirá a você mudança, para que você fique pior. Eu vou te receber e vou me alegrar, e vou te dar cada dia um novo perdão, por cada motivo que você me der. E vou te dar muitas outras bênçãos, mesmo que você não me dê motivo. É assim o amor incondicional, esse amor que a gente não entende. Que o Eterno
seja louvado pela vida de cada pai. Que nós, os pais, estejamos sempre confiantes no Senhor para sermos pais aprovados por Ele. Que nós, os filhos, estejamos sempre atentos à importância fundamental de nossos pais em nos ensinar sobre o amor de Deus e nos preparar para a vida. Que todos nós lembremos em nosso coração, tenhamos sempre vivo em nosso coração, viva a certeza de que Deus tem um projeto de amor incondicional para a humanidade. E no Cristo está a nossa razão de recomeçar. Feliz Dia dos Pais para todos. Que o Eterno nos ajude a aplicar tudo o que Ele nos revela à nossa vida. Nos ajude a entender os nossos erros e experimentar o seu amor. Temos agora a participação musical de uma jovem. Eu não a conheço. Maria Fernanda Dativo Coelho. Acho que é esta garota que passou aqui. Olha, se você precisa da letra, eu posso lhe emprestar. Você tem? Muito bem. Aí o pai faz: não, filha, a letra aqui está maior, aqui está os detalhes. Aí se você perdeu, eu saí procurando daqui. Já se virou, né? Tudo bem. Está resolvido. Eu tenho um amigo que sempre
Esta é uma homenagem a todos os pais, né? Mas ela olhava assim para mim, eu digo, e aí depois eu não vou nem conseguir orar. Ó Deus bendito, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos pela vida de cada pai. Que possamos todos os dias experimentar o teu amor e falar deste amor restaurador. De apresentar Jesus, o Cristo, como a razão da nossa restauração. Senhor, nós te agradecemos porque tu és este Deus de amor incondicional. Mais uma vez pela vida dos pais, pela vida dos filhos, que são candidatos e aprendizes para serem pais. Leva-nos para casa e à noite, com a tua permissão, estaremos de volta para continuar te adorando. Em nome de Jesus. Amém.